Live. nossa live. O tema é do impacto de traumas da infância, né, na vida, na saúde de um adulto. Então, nós vamos Claro. passear por esse tema, é um tema muito complexo. Claro que hoje não vamos conseguir abarcar as perguntas, mas eu vou registrar algumas, né, para que num outro momento a gente possa respondê-las. Né? André, chefe, fale um pouquinho de você e aí começamos. Eu sou psiquiatra, psicoterapeuta cognitivo comportamental, tenho doutorado, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente sou um dos cientistas mais citados do mundo no campo da psiquiatria e da psicologia, né? E tenho uma expertise em medicina baseada em evidência e em transtornos afetivos e ansiosos. Ótimo. André, como temos feito nas últimas lives, hoje o nosso foco, um mesmo assunto pode ser visto em várias perspectivas. A nossa perspectiva hoje é focar em achados e evidências científicas sobre o assunto. Ok? Esse é o nosso propósito, né? E Claro, assim, o comum é que cada especialista puxa um pouco a sardinha para o seu lado, né? Então, os geneticistas vão puxar para a influência da genética, os comportamentais para o comportamento, os cognitivos para construção de crenças, de esquemas. E a ideia hoje é a gente pensar que entre todas essas perspectivas existe algo em comum, que é um impacto na biologia, ou seja, modificações moleculares e neurobiológicas que podem acontecer no indivíduo que sofreu maus tratos durante a infância. Né? Então, não estamos falando somente de uma construção subjetiva, uma construção de história de vida, mas estamos falando sim de modificações cerebrais que podem repercutir tanto em danos na saúde física como danos na saúde mental do sujeito. Né? Então, assim, antes da claro. gente entrar nesse ponto, André, queria que você falasse um pouquinho sobre como é a distribuição na população hoje, ou seja, a epistemologia desses maus tratos, desses traumas infantis. Eu acho que a gente tem que começar falando que abusos de várias naturezas físicas, negligência emocional e sexual na infância e no início da adolescência afetam de 15 a 20% da população. Na grande maioria das vezes, por exemplo, do abuso sexual é perpetrado por familiares e vira um segredo familiar, né? Um segredo familiar. E em boa parte do mundo, o abuso sexual e todas essas formas de abuso que eu falei ocorrem mais comumente em mulheres, mais na América do Sul e no Brasil ocorrem com igual frequência entre homens e mulheres. E quais são as consequências epidemiológicas, né, clínicas, antes da gente entrar na biologia, desses eventos traumáticos na infância e na adolescência? É um fator de risco não específico, em medicina, em psiquiatria, em psicologia, não específico, por quê? Porque ele está associado ao aumento de risco de doenças físicas como a asma, a obesidade, a fibromialgia, a síndrome do colo irritável, a doença inflamatória intestinal, só para nomear alguns exemplos de doenças físicas, como também há transtornos mentais, dos mais diversos, como o transtorno de personalidade borderline, como a depressão, os transtornos de ansiedade, o transtorno bipolar e a depressão. Em relação às psicoses, a evidência ainda não é conclusiva em relação à esquizofrenia. Não é conclusiva. Né? Então, esse é o impacto epidemiológico, o desenho epidemiológico e a grande magnitude do tema, né? A importância do tema para a saúde pública. É um problema de saúde pública. Isso é que nós temos que entender. Né?
Nós estamos discutindo aqui um grave problema de saúde pública que a gente tem que lidar e que tem que fazer parte da história clínica de toda entrevista psicológica ou psiquiátrica. Não pode ser negligenciado. Não é um tema seria que não importante, pode ser né, André? negligenciado. Seria importante, a nível nacional, desenvolver programas mais robustos, né, mais fortes para prevenção e acolhimento. Né? Já que o efeito já é algo bem conhecido e agora, cientificamente, muito bem embasado, o impacto, era sim para ter a nível nacional mesmo, um programa bem estruturado. Claro que hoje existe um acolhimento, uma área de escuta, mas não com a importância que merecia. Quem trabalha na saúde mental ou quem trabalha com pessoas nota que alguns casos, você vai explicar mais à frente, depressão, você vê que um caso responde melhor que o outro à medicação, responde melhor à psicoterapia do que outro. E uma das explicações seria a influência assim, dos maus tratos dos infantis, a negligência, você falou bem agora, o abuso sexual, o abuso físico, né? E essas transformações, André, a gente pode começar agora, você explicando sobre o impacto na parte de saúde física, né? Você começou a falar de problemas na alimentação, obesidade, problemas de sono, problemas ligados à inflamação, cardiopatias, né? Existe hoje evidências da influência, não estou falando de causar, mas da influência direta desse histórico. E é um histórico, como você muito bem falou, ele é pouco explorado no anamnese. Né? Poucas vezes se explora, e se explora, não se dá a importância necessária. Né? Porque é um assunto, normalmente é um tabu, né? É uma história familiar. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, entre outros conceitos, ela fala que o maltrato infantil seria uma traição com a criança daquele indivíduo que está na posição de responsabilidade, de confiança e de poder. Então é interessante a palavra traição colocada, porque a ideia era que quem cuida era para cuidar, e não descuidar ou cuidar errado, né? Ter atitudes erradas. Então, André, vamos iniciando pelos problemas biológicos, ou seja, a saúde física do sujeito, como é que ela pode ser abalada por essa história de maus tratos, né? Realmente é mais ou menos como a questão do suicídio. É um mito, né? O mito de que se você perguntar ao paciente se ele tem ideação suicida, você induz o suicídio. É uma mentira. Da mesma forma, se você perguntar de uma maneira correta sobre a história do paciente de abuso sexual ou físico ou emocional ou de negligência dos cuidadores, dos pais, por exemplo, ou dos outros cuidadores em caso dos filhos adotivos, isso o paciente se sente mais acolhido, mais compreendido e não mais estigmatizado. Isso é o primeiro ponto. Né? E o segundo ponto é que antes a psicologia acreditava que na catarse, que se o indivíduo falasse do abuso e o psiquiatra ficasse induzindo aquele paciente, o psicólogo, a falar do abuso, melhoraria. E hoje a gente sabe que ocorre a reconsolidação das memórias e que agrava o problema, né? Agrava o problema. Que o que nós temos que fazer é enfatizar o lado positivo, via psicologia positiva desse paciente, e devolver a funcionalidade desse paciente, né? Isso é que a gente tem que ter em mente. Nunca ficar forçando o paciente a ficar se lembrando, que era o que era feito antes pela psicanálise. E hoje, quem mais estuda o transtorno do estresse pós-traumático é Israel, por estar na faixa de Gaza. Eu vi um grande psiquiatra de Israel dizer que não pode haver algo mais deletério a um paciente com estresse pós-traumático do que você fazer ele ficar se recordando do evento. Né? Do evento traumático, qualquer que seja ele.
A nível biológico, existe a ativação de diversas cascatas, certo? Existe o aumento da inflamação, das citocinas inflamatórias, que são mediadores inflamatórios, a proteína C reativa, que é o PCR, que é um fator de risco cardiovascular, então daí a conexão possível com eventos cardiovasculares, né? Uma ativação do eixo hipófise, hipotálamo, adrenal, que é muito importante, né? Que leva ao aumento do cortisol, e esse aumento do cortisol é neurotóxico, e é uma neurotoxicidade específica, sobretudo as células hipocampais, que são as células que o hipocampo é a área da memória recente. É por isso que o paciente com transtorno do estresse pós-traumático, ele tem um déficit de memória recente como um dos principais manifestações psicopatológicas, porque o cortisol em excesso destrói as células apicais do hipocampo, né? Também há uma hipersensibilidade, uma hiperativação ou uma hipoativação da amígdala, dependendo da idade em que ocorre o abuso sexual, e há uma série de alterações estruturais, né? Que a replicação nos estudos é pouco clara ainda, porque o estudo de neuroimagem, ele tem diversos confundidores, né? Como a dieta, como a atividade física, como o uso ou exposição prévia a medicamentos psiquiátricos, né? Então há uma série, como o gênero, então há uma série, a cultura, de confundidores. Então os achados não são bem replicados. Mas o que a gente sabe é que há uma diminuição do hipocampo, que é a área da memória, e uma hiperativação, ou diminuição da ativação da amígdala, que eu queria que você explicasse para nós como é que ocorre essa questão da amígdala. Porque você gosta muito dessa área cerebral, eu queria que você explicasse o que é que quer dizer isso, né? André, há alguns estudos, a amígdala está ligada é uma glândula importante, está ligada a várias funções. Uma delas, a ativação do sistema, né, adrenal, e preparar o sujeito para lutar e fugir. Então é visto em muitos casos, com a história de maus tratos ou negligência, que o sujeito ele fica hiperativo nessa área, ou seja, uma maior disponibilidade da ação da amígdala, né? E aí traz para o sujeito uma maior frequência e intensidade na ativação do que a gente chama de estresse ou ansiedade, né? E daí levar a alguns diagnósticos como a depressão também. Então, o cérebro do sujeito fica mais atento e perceptivo a riscos, né? Ele se transforma sem querer, de forma involuntária, um analista especializado em ver risco, problema e complicações. Claro que isso acontece também com pessoas que não têm na sua história maus tratos ou negligência, mas fortes evidências de que quem passa por esses maus tratos existe sim um aumento, uma hipersensibilidade nessa área, como também a diminuição na capacidade de antecipar recompensa, ou seja, o sujeito ele tem a maior dificuldade de ativar aquela motivação para fazer as coisas, né? E claro, esses dois aspectos juntos predispõem o sujeito a desenvolver alguns transtornos psiquiátricos, né? E assim, em algumas crianças, de uma maneira até protetiva, ela acaba se adaptando àquelas circunstâncias de maus tratos crônicos e ela vai se acostumando. Mas o cérebro sofre com isso, né? Alguns estudos sugerem que, por exemplo, quando os maus tratos acontecem ali entre os 3 e 6 anos, é mais comum com que esse indivíduo adulto ele apresente uma menor atividade da amígdala. Exato. Ou seja, no lugar de ele estar ali hiperexcitado com a amígdala e a ansiedade a todo vapor, ele fica se mais torna introspectivo, mais embotado nessa área, mais introspectivo. E na vida adulta, nós conhecemos os casos, aumenta a chance do sujeito ter consequências quanto a riscos, né? A riscos reais, droga, violência, cometer algum tipo de crime.
porque como ele tem a área de análise de risco que está embotada, aumenta. E já adolescentes, 13, 15 anos ali, que bem a fase do bullying, se nota que nessa idade, devido a uma necessidade de lutar, que já é um jovem adulto, né? Essa necessidade de lutar raramente tem esse embotamento. Geralmente é uma hiperativação assim, do estresse e da ansiedade. Né? É interessante essa diferença de idade, porque a criança, de alguma forma, ela não tem como se defender, ok? Então não adiantaria uma criança ter uma resposta de luta e fúria se ela é um bebê, se ela não... Então, assim, a natureza ela tem essa diferença na fase de vida do sujeito, mas o impacto no futuro é muito parecido. Então, assim, as mudanças neurobiológicas... O Viktor Frankl falou em Busca de Sentido, né? Que mesmo judeus no Holocausto, alguns eram resilientes. E existe uma experiência em rato, que é para ver a depressão, que é você expor o rato a um predador. Né? E alguns ratos são naturalmente resilientes e não desenvolvem fenótipo depressivo, comportamento parecido com a depressão. Né? Isso é muito importante. Então, existem pessoas geneticamente e que o ambiente modelou essa personalidade nascente, esse cérebro em desenvolvimento, para serem resilientes. Né? São seres humanos ultra resilientes, né? Que são uma minoria, mas que existem que há um grande equívoco na pesquisa em psiquiatria e psicologia, que é focada na doença. Né? Em toda especialidade médica, você estuda, por exemplo, quais são o que leva a uma saúde cardiovascular, uma saúde neurológica, uma memória perfeita aos 100 anos. E na psicologia, agora que está vindo a psicologia positiva, a psiquiatria positiva, tentando entender o que leva à resiliência. Porque se nós pensarmos em entender a resiliência, em entender a saúde mental, isso pode dar pistas importantíssimas. Por exemplo, o que leva um paciente que sofreu abuso, ou uma pessoa que sofreu abuso, a não ter nenhum transtorno mental. Isso pode dar um subsídio biológico para novas drogas, para depressão, para entender melhor o estresse pós-traumático. E hoje está havendo essa mudança. Da mesma maneira como o professor Ivan Esquerdo, em Porto Alegre, ele fez uma mudança completa no estudo da memória. Né? Todo mundo se preocupava em não perder a memória. Aí tem um livro do Jorge Luiz Borges, que diz o seguinte, que tem a ver com esse tema, que no mundo funes o memorioso, ele não se esquecia de nada, o cara. E o cara não tinha saúde mental e termina abarrotadamente doente e morre, porque não se esquecia. Aí o professor Ivan Esquerdo começou a estudar o esquecimento. Todo mundo preocupado com a memória, ele disse, não, vou estudar porque o que faz o cérebro esquecer. Aí ele descobriu que o esquecimento, como você intuitivamente falou, é um processo ativo, que gera um gasto de energia cerebral, síntese proteica, né? É um processo ativo. O cérebro trabalha para esquecer. Então, as terapias de extinção, elas são... a extinção das memórias, elas geram um gasto energético cerebral. Ela não é uma coisa passiva, como se pensava antes, na época do James, grande psicólogo inglês, britânico. Dá trabalho esquecer, né, André? Dá trabalho esquecer. Dá um gasto energético esquecer. Isso é que é o que você falou intuitivamente, que ele provou. E ele só não foi Nobel por uma questão injusta, né? Muita gente considera uma grande injustiça ele não ter ganho o Nobel, o professor Ivan Esquerdo. Né? Porque ele fez essa grande demonstração.
Cara, é um dos maiores especialistas do mundo em memória, né? Quando se Ele fala em memória, faleceu se lembra o nome recentemente, dele. e ainda continua lembrado por todos nós. E era uma pessoa maravilhosa, humilde, como todas as pessoas que muito sabem tendem a ser humildes, né? Que bom. Ah, André, um ponto importante que você está falando, a, a- eu estava vendo alguns estudos de neuroimagem, porque a neuroimagem é algo razoavelmente recente, então todas as terapias e as teorias que foram criadas antes da neuroimagem não tiveram a chance de ter esses achados, né? De poder estudar com essas máquinas, com as ressonâncias e tudo. E é interessante uma pesquisa onde se identificou pessoas historicamente traumatizadas com um maus trato, a negligência. Claro que a gente não está falando simplesmente de uma verbalização de um paciente dizendo que eu fui maltratado. Existe uma pesquisa maior com familiares identificando o quanto subjetivo foi aquele maus trato e o quanto realmente fatos aconteceram, né? E aí foi identificado que existiam pessoas que não tinham psicopatologia em adulto, sem psicopatologia, tocando a vida deles muito bem. Assim, uma capacidade de resiliência importante. E os que não eram resilientes e sofriam de transtornos psiquiátricos e sofrimento mental, existia as mesmas modificações moleculares e biológicas na conectividade, na função desses esquemas, existiam semelhanças de falhas nessa construção. Porém, naqueles que eram resilientes, que viviam bem, eles tinham conexões que os outros não tinham. Então, hoje os estudos apontam que, no lugar de ficar tentando consertar o estrago, vamos dizer assim, num palavreado mais popular, no lugar de ficar tentando consertar o que foi danificado, a ideia é estimular essas conexões que estão associadas à resiliência e à capacidade do sujeito lidar com a adversidade da vida, né? E aí, como você falou, as terapias que usam supressões, técnicas supressivas para a memória, né, tudo que acontece mais costuma ser mais neuroeconômico, mais barato para o cérebro. E ao contrário do que pensam, lembrar é mais barato do que tentar não lembrar. Tentar esquecer gasta mais energia do que dar atenção a uma lembrança que surge. Então, assim, todo mundo sabe o quanto é difícil não dar atenção a um assunto que penetra na consciência, né, que nos invade. Mas as técnicas supressivas, elas sofreram muito preconceito por chocar várias teorias e vários métodos, né, de psicologia, de psicanálise. Mas é algo que não nos cabe hoje porque é um assunto aí bem polêmico e que merece atenção. E a psicologia positiva, ela não recebeu a atenção necessária no Brasil, certo? Eu concordo. E claro que você não precisa usar a psicologia efetiva como sua grande abordagem, mas ela tem estratégias e posicionamentos que funcionaria aderindo isso em qualquer terapia, qualquer terapeuta de qualquer abordagem, pode agregar psicologia positiva no seu trabalho, porque ela tem evidências de estimular o desenvolvimento de circuitos cerebrais que vão promover a qualidade de vida, a funcionalidade, como você bem falou, né? A gente está tão preocupado em consertar o que está quebrado que a gente não se preocupa tanto em construir o contra-ataque, né? Assim, uma área de proteção. Então, André, a gente entrou depois só uma coisa importante, que é a transgeracionalidade dos traumas, né? Nós temos uma área hoje, pessoal, chamada epigenética. O que é o nosso DNA? É o código de barras. Mas o DNA, para ele funcionar, ele tem que gerar a proteína, né? E quando o indivíduo sofre traumas, ele tem metilação, acetilação, alteração na estrutura do DNA, certo? Então fizeram uma experiência com judeus que sofreram no Holocausto, pegaram a quarta geração de judeus nova-iorquinos e fizeram um histórico, um mapeamento daqueles que tiveram
tataravós que sofreram no Holocausto e daqueles que não tiveram. E viram, pela padrão da metilação, da acetilação, pela epigenética, conseguiram identificar com 95% de precisão os que foram tataranetes de quem sofreu e quem não sofreu. E essa transgeracionalidade que é estudada na terapia sistêmica familiar, hoje tem uma explicação também que é a epigenética, né? E é importante a gente enfatizar também que um grande risco de ser abusador é ter sido abusado. Isso é um dado inquestionável na literatura, né, de que muito frequentemente o abusador foi abusado. Né? Então há um componente transgeracional por modelagem, por epigenética, há um ciclo familiar do abuso, que é muito importante a gente pensar nisso, para entender nossos pacientes, né? André, me tira uma dúvida. Essa modificação que você falou nos cromossomos, seria aquela, os alelos mais curtos nos transportadores de serotonina? Não, esse essa tipo não de é alteração? Epigenética, essa é estrutural. Essa é estrutural essa é alelo evento. mesmo, é alteração de acetilação, de metilação, mas não muda a sequência das bases nitrogenadas. Entendi. Né, do código de barras. Altera, mas não muda. É como um carro batido. Certo? Ele vai continuar sendo carro, está batido. Já o alelo curto e longo é um Honda ou um Corolla. Ele muda a base nitrogenada. Entendi. Então, o que o Ciro falou é um experimento muito interessante, pessoal, que foi feito na Austrália, que é o seguinte. Existe o alelo curto. Tu queres explicar ou quer Não, pode falar, pode explicar. O explicar. alelo curto do transportador da serotonina, onde funciona pouco o transportador da serotonina. E o alelo longo, onde funciona mais o transportador. Aí o que é que foi feito na Austrália? Eles mediram quem era longo, curto, heterozigoto, lembrem da época do cursinho, LL, homozigoto, que funciona bem o transportador, e SS, que é o que funciona pior. E viram a exposição a traumas, né, na infância e ao longo da vida. E aqueles que houve uma interação positiva daqueles que tinham SS, o alelo curto que não funciona bem, de transportador de serotonina, tinham mais depressão e risco de suicídio. Por falar nisso, o abuso sexual é um fator de risco para suicídio também. E o bullying também é um fator de risco para suicídio, né? E eles mostraram isso, a interação gene-ambiente. Quer dizer, nós temos uma genética, né, por trás, como pano de fundo, que nós nunca podemos esquecer. Né? Tem uma força enorme, mas não é tudo. Não é tudo. Essa que é a beleza da nossa área, né? A beleza da psicologia, da psiquiatria, é que nós não temos uma explicação completa para as coisas. Nós precisamos interagir com outras disciplinas, né? O fenômeno do abuso é um fenômeno familiar, é um fenômeno genético, é um fenômeno psicológico, psiquiátrico, é antropológico, é multifatorial, né? Um fator de risco não específico e multifatorial, né? Existem, André, muitos colegas nossos aqui trabalham com saúde mental e muitos podem estar se perguntando, mas o que é um trauma para um não foi para o irmão, né? Então, o trauma seria uma consequência de um processamento do sujeito, ou seja, seria um resultado de uma subjetividade. E claro, é muito confuso isso. Como é que a gente vai saber o quanto o sujeito distorceu o evento e o quanto o evento realmente foi como ele percebeu? A gente nunca vai ter essa resposta, ok? Nunca se vai chegar da onde veio o trauma. Nós estamos hoje aqui conversando sobre o impacto na biologia humana do trauma,
Se esse trauma foi exatamente como o sujeito percebeu ou não, o efeito no cérebro é o mesmo, ok? O efeito que acontece na cabeça do sujeito é o mesmo se for um evento absurdo, se for um evento mais simples. Estamos falando da consequência e não do processamento do evento. Claro, abuso sexual, isso não tem questão de processar mal ou bem. Existem fatos que realmente são... Agora, meu pai me negligenciou, claro que a gente tem que investigar, não só do sujeito, mas se você tiver... A realidade é subjetiva, né? Como a gente costuma dizer. E o ideal, se você tiver uma chance e um amparo ético e moral e o apoio do paciente, você conversar com familiares, quem acompanhou o desenvolvimento dele, para ter mais dados. Né? Porque, assim, cada percepção, às vezes, elas vão se cruzando e existe uma interseção, algo em comum, que nos faz confiar mais, né? Naquele ponto que é incomum nas falas da família. Né? Nem sempre a gente pode isso, mas o mais importante, esses efeitos biológicos existem, afeta o sistema serotonético, dopaminérgico, ocitocina, né, um hormônio importantíssimo na sensação de confiança e segurança, né, essa coisa do abandono, de acolhimento, de acolhimento, que existe uma redução, né, da atividade da ocitocina em casos comprovados de trauma infantil. Então, assim, já entrando nessa parte hormonal e de neurotransmissores, André, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o impacto na saúde mental, ou seja, na relação entre o trauma infantil e os transtornos psiquiátricos, né? Porque são diferentes. Às vezes, eu acho que merecia, e você pensa assim também, eu acho que o DSM-5 e o CID-10 mereciam dar mais atenção a esse diagnóstico e criar uma nomenclatura própria para ele. Especificador. No mínimo. Claro, pelo menos no mínimo, porque o tratamento de psicoterapia e o tratamento farmacológico respondem menos. Respondem de forma diferente. E ter esse dado já seria uma antecipação para o profissional de ter estratégias que abarcam esse tipo de caso, entendeu? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre depressão, bipolaridade, as diferenças no atendimento de um paciente com ou sem história de trauma infantil. Pessoal, é muito importante a gente entender que tanto a psicoterapia cognitivo-comportamental quanto a farmacologia, no caso da depressão, que é mais estudado, e do estresse pós-traumático, quando o paciente teve exposição a um trauma na infância dessa magnitude, o paciente responde menos. Mas o paciente que sofreu um abuso sexual, ele necessariamente deve ter um acompanhamento psicoterapêutico, certo? E há uma série de hiatos no campo, né? O principal hiato é que nós não temos ainda estratégias de prevenção válidas, universalmente válidas para os traumas infantis, e nós não temos também psicoterapias específicas para esses pacientes, né? Variações das diversas TCCs, né? Mas uma TCC específica. Existe a terapia comportamental dialética, que é usada no borderline, que pode ter um efeito especialmente magnânimo no estresse pós-traumático, mas em termos de abuso infantil, ela ainda não foi tão estudada quanto deveria. Possivelmente seja uma alternativa. A DBT, a terapia comportamental dialética, né? Mas ainda não foi validada para o trauma infantil, né? E é interessante, André, porque normalmente se fecha o diagnóstico do adulto e se trabalha como o transtorno de estresse pós-trauma, ok? E os novos estudos apontam que a modificação que existe no cérebro de um trauma na infância é diferente da modificação cerebral de um trauma no adulto. Por isso que merecia um diagnóstico diferencial para quando acontece na infância. Porque são áreas distintas que são modificadas, que a plástica é diferente, a função é alterada de forma diferente. O cérebro está em alta atividade, alta plasticidade nesse período, e é uma janela de vulnerabilidade neurodesenvolvimental.
nós podemos falar assim, que o neurodesenvolvimento está a todo vapor e, portanto, as vulnerabilidades, o impacto, o detrimento dos traumas nessa fase de robusto neurodesenvolvimento é mais deletério, é pior para o cérebro. E é importante, André, você estava falando uma coisa bem interessante. Né? Existem alguns dizeres populares que não é uma criança, ela passou por isso e vai esquecer. Claro, muitas memórias da primeira infância, nós não lembramos dela. Ou o próprio impacto do trauma pode gerar um esquecimento por dano ou disfunção do hipocampo, né, que está ligado a esse processo de arquivamento e evocação das memórias. E evocação do que está na memória. Tanto que se a gente está muito estressado ou nervoso, dá um branco. Quer dizer, é uma falha da função do hipocampo. E é, sem dúvida, a área do cérebro mais detonada pelo excesso crônico do cortisol, que na quantidade certa é uma dádiva. Cortisol em excesso, como você falou, é neurotóxico, e o hipocampo parece ser o local onde o cortisol ataca com mais ferocidade. E aí mexe com cognição, memória de curto prazo, capacidade de concentração, né? E aí atrapalha bem a vida do sujeito. Mas eu estava explicando antes, o diagnóstico de o diagnóstico de estresse pós-trauma é o que mais se assemelha ao diagnóstico, mas ainda está longe de ser o suficiente. Né? É um fator então, não André, específico. Eu queria que você explicar assim, porque a criança esqueceu do acontecimento. Tudo bem, mas o impacto no desenvolvimento cerebral dele aconteceu. Ele esquecendo ou não do trauma, e não vai ser lembrar do trauma que vai refazer o cérebro. Quer dizer, fazer mal. O conserto do cérebro não está em você lembrar do acontecimento. Perfeito. Claro, se o sujeito puder lembrar e reelaborar, pode trazer, sei lá, algum benefício, mas hoje a neuroimagem demonstra que dar atenção consciente a um assunto, mesmo uma atenção crítica e racionalista, você tem que medir bem o custo-benefício. Porque quando você dá atenção consciente, você fortifica aquela circuitaria, então aumenta a quantidade de conexões entre os neurônios para aquele assunto e fortifica as conexões que já existem para aquele assunto. Isso não é um achismo. São evidências de neuroimagem, de PET scan, de SPECT. Então, assim, é fato. Dar atenção a um assunto não é possível evitar a visita de um assunto na minha cabeça. Ele entra de forma automática. Mas ter consciência do custo-benefício de entrar num assunto e destrinchá-lo é uma responsabilidade tanto do paciente como do profissional que cuida dele. Eu acho que é mais maléfico do que benéfico, as evidências mostram isso, né? E a gente tem que pensar em devolver a função. E é mais um paradigma para mostrar que o corpo e a mente são um bloco indissociável. Por quê? Porque o abuso infantil está associado a disfunções clínicas, como nós falamos, e psiquiátricas. Né? Quer dizer, um evento puramente psicológico está associado à fibromialgia, a doenças cardiovasculares, à obesidade, ao mesmo passo que está associado a diversos transtornos mentais. Né? Pior resposta terapêutica. Eu acho que essa é a grande... Se vocês saírem com essa ideia, né, de perguntar a todos os seus pacientes sobre a história de abuso, entender que eles vão responder menos, entender que a catarse de ficar falando, fale mais, tente relembrar os detalhes, isso vai piorar o problema. E se sair com essa mensagem daqui, essa live valeu a pena para a gente. Eu acredito que o Ciro pensa da mesma maneira, né?